Você quer aprender a identificar e trabalhar com pools e lanes usando a notação BPMN? Então fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar discutindo a notação BPMN e vamos falar hoje sobre pools e lanes. Então não é uma notação que normalmente a gente precisa se preocupar quando a gente está iniciando a modelagem do processo, já que no início é importante a gente se preocupar com os passos, entender realmente como é que o processo funciona. Mas na medida que a gente entende como esse processo funciona, então é natural a gente começar a identificar alguns papéis ou algumas comunicações que existem nesse processo e que a gente pode utilizar a notação de pools e lanes para deixar mais claro na descrição e na modelagem desse processo. Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar, através do exemplo que a gente começou a criar no primeiro vídeo, né, como utilizar essas pools e lanes. Então vamos lá. Então no primeiro vídeo, né, se você não assistiu o primeiro vídeo, onde eu mostrei várias dicas de utilização do Visage, né, e como construir o processo, né, então não deixe de assistir aí o primeiro vídeo do canal. Hoje a gente vai mostrar como utilizar pools e lanes, né? Então dentro do Visage, né, então as pools elas vão representar um participante no processo. Um participante pode ser uma entidade de negócio específica, por exemplo, uma empresa, ou pode ser uma função de negócio, por exemplo, comprador, vendedor, fabricante. Então esse participante, a gente pode ter subdivisões, né? Ou seja, você pode ter vários participantes dentro de uma pool, né? Através da utilização de lanes. A gente identifica lanes, né, na medida que a gente começa a identificar tarefas, onde há repetição aqui desses participantes, né? Então, ou papéis, né? Então aqui eu tenho a tarefa, cliente solicita, vendedor verifica, vendedor separa. Então veja que todas as tarefas, né, então, estão sendo executadas por papéis diferentes e esses papéis eu posso representar através de subdivisões aí que são as lanes. Então no Visage basta eu puxar as lanes para dentro do processo. Então aqui eu tenho uma lane cliente e uma segunda lane que é o vendedor. Então agora é só organizar isso e agora esses papéis que estavam descritos nas tarefas, agora eu posso ir tirando. Aí eu tenho aqui agora o vendedor que vai verificar disponibilidade. Veja que todas as tarefas estão com verbos no infinitivo, né, indicando a ação. O vendedor vai separar produtos. Aqui já é o cliente que vai realizar pagamento, né? Então eu venho para cá. Lembrando que eu vou fazendo sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aqui eu subi, mas eu estou indo um pouco mais para a direita, né? Para indicar a continuidade da tarefa. Aí eu tenho aqui a emissão da nota fiscal. Emitir nota fiscal. E a entrega de produtos. Aqui eu vou redimensionando, né, e organizando aqui o meu processo. Lembrando que ao finalizar cada processo é sempre importante eu validar para ver se não tem nenhum erro, né, e também validar a ortografia para ver se não tem nenhum erro encontrado. Nesse caso do meu processo, né, eu tenho a emissão da nota fiscal. Para quem conhece hoje a nota fiscal, ela é eletrônica, né? Então ela na verdade não é o vendedor que emite a nota fiscal. Então o vendedor ele solicita autorização de nota fiscal, solicita autorização, solicitar, né, de nota fiscal. Então ele vai e envia isso para a Cefaz e depois ele recebe essa autorização. Vou ficar aqui uma nova tarefa, receber autorização. Então, após receber essa autorização, então agora ele vai para a última tarefa, que é entregar produtos, certo? Então, veja que eu consegui colocar, através de duas leis, né, representar aqui os dois papéis aqui que são responsáveis pela execução desse processo. Mas a gente, hoje, né, então, hoje a nota fiscal já não é mais manual, né, então ela precisa de uma autorização, então eu tenho outro papel aqui que é a Cefaz, né, Secretaria de Fazenda do Estado, que é a responsável por fazer essa autorização. Ela não faz parte desse processo, né? Então ela não está na mesma organização, então é uma organização externa à organização que faz venda, né? Então eu posso representar isso adicionando uma nova pool, que é a Cefaz
Então é a organização responsável por essa autorização. Por que eu estou colocando como uma pool? Porque ela não pertence à mesma organização, né? Então a organização que faz a venda é uma e a organização que faz a autorização é outra, que é a Cefaz, né? E essas organizações aqui, elas se comunicam, né? Então eu posso representar aqui isso por mensagem. Tá? Aqui eu vou colocar aqui a solicitação de autorização, retornando o resultado aqui dessa autorização, também ligado aqui à pool. Quando eu não sei como é que a Cefaz faz esse processo de autorização, né? Não tem informações detalhadas de como esse processo é de fazer uma autorização, então eu não preciso indicar como é esse processo, né? Então isso aqui a gente chama de Black Box Pool, né? Então a pool caixa preta, eu não sei como funciona, né? Mas caso eu tenha informação de como funciona essa operação, então também posso representar como um novo processo. Então esse novo processo, ele precisa de um estado inicial. Então esse processo inicia recebendo solicitação, receber solicitação de nota fiscal. Então ele vai validar nota fiscal e enviar autorização de nota fiscal. Então veja que como novo processo, então está em outra organização, eu tenho estado inicial e estado final. Em cada processo eu tenho um estado inicial e somente um estado inicial, né, e no mínimo um estado final. Então veja que agora essa comunicação, como eu já tenho informação de como funciona esse processo, então não há necessidade de as mensagens estarem ligadas ao processo, então eu posso já fazer a ligação diretamente com a tarefa, né? Então eu solicito a nota fiscal, veja que aqui ele teve um problema aqui na ligação, então ele recebe a solicitação e depois aqui, ao invés de ele ficar na pool, ele envia a autorização, certo? Veja que apesar de eu estar havendo essa comunicação entre esses dois processos, né, de organizações distintas, né, então eu não posso tirar a comunicação de cada processo, né, então cada processo deve funcionar como se o outro não existisse, né, então por exemplo, se eu fizer tirar essa comunicação entre solicitar autorização e receber autorização, então esse processo aqui ele está com problema. Essas ligações no processo devem existir do início ao fim, como se as comunicações aqui com o processo externo não existissem. Lembrando que após fazer qualquer processo, é importante que eu valide, né, se não tem nenhum problema, então aqui não houve erros ou advertências, e é importante também eu validar aqui a ortografia, né, então aqui eu encontrei que receber está com problema, eu alterei. Se você quiser saber mais essas dicas de como validar e receber, a gente tem um primeiro vídeo lá no canal que explica com mais em detalhes essas operações. E aqui então eu tenho o meu processo, né, utilizando aqui duas pools, lembrando que essas pools elas só vão existir se os processos forem relacionados e se comunicarem, né? Se os processos não se comunicam, eles não devem estar no mesmo diagrama. Então aí eu devo criar um outro diagrama BPMN para cada processo que eu estou modelando na minha empresa. E dentro do processo de venda eu identifiquei aqui dois papéis, né? E os papéis, para subdividir as funções, eu fiz a criação de duas lanes, a lane vendedor e a lane cliente. Então espero que tenha ficado mais claro, né, como a gente utilizar adequadamente as pools e as lanes dentro do diagrama BPMN. Se tiver alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários e aguardo vocês nos próximos vídeos. A gente vai continuar falando sobre notação BPMN. Então um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.